Olá pessoal, uma boa tarde para todos vocês. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento mais uma aula, a aula de número 25 do nosso curso Direito Eleitoral da Prática para a Teoria. Estamos ainda discutindo sobre propaganda política e esta é mais uma aula sobre o tema, onde vamos resolver mais questões. Estão preparados? Só para lembrá-los qual que é o nosso arcabouço teórico aqui que nós estamos discutindo. Tanto a lei das eleições, o Código Eleitoral, a Resolução 23.610 de 2019, a Resolução 23.671 de 2021 e a 23.688 de 2022 são documentos normativos, leis, resoluções que nos subsidiam aqui para a resolução das questões, ok? Portanto, o nosso curso, como vocês já sabem, está muito atualizado, totalmente atualizado com as novas disposições. Tudo bem? Bora então começar mais um encontro. Vejam, nós vamos agora para aula, para a questão de número 361, ok? Questão de número 361, ano 2014, MPE de Santa Catarina. Veja, está sumulado junto ao Tribunal Superior Eleitoral, portanto, veja que nós teremos aqui a respeito de súmulas do TSE, são muito cobradas nas provas, tá? Então, está sumulado junto ao TSE que, conquanto, ou seja, embora investido de poder de polícia, não tem o juiz eleitoral legitimidade para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a lei das eleições. Professor, não entendi absolutamente nada. Meu papel aqui é realmente traduzir para vocês essa súmula. Ora, nós sabemos que se há uma propaganda eleitoral irregular, através do poder de polícia, através desse poder de polícia, eu posso fazer com que haja retirada dessa propaganda eleitoral irregular. O poder de polícia, que tem essa pegada administrativa, essa pegada judicial, vamos dizer assim, o poder de polícia, embora tenha o juiz eleitoral, ele não pode instaurar um procedimento com a finalidade de impor multa. Por quê? Esse procedimento para imposição de multa, para sanção, ele será determinado por uma lide, por um processo, por uma ação, por exemplo, de representação. O juiz eleitoral, o que ele vai fazer é com que aquela propaganda eleitoral irregular pare, seja suspensa, seja retirada, por exemplo. Agora, instauração de procedimento para finalidade de imposição de multa não cabe a esse juiz eleitoral de ofício, tá? Então, veja que aqui nós temos um entendimento de uma súmula e ela é bem clara quando fala que não tem legitimidade o juiz para de ofício instaurar procedimento com a finalidade de imposição de multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a lei das eleições. A questão 361, ela está correta e nós temos aqui a compreensão de uma súmula do TSE número 18. Então, é a súmula número 18 do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? Entendido? Vamos agora para a questão 362, TRE do Amazonas, banca IBFC, ano 2014. De acordo com as regras aplicáveis à propaganda partidária, previstas na Lei Federal número 4737, vocês conhecem, é o Código Eleitoral, é correto afirmar-se que, letra A, é vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição qualquer propaganda política mediante radiodifusão ou televisão. Entretanto, é permitido aos candidatos participar de reuniões públicas ou comícios. Bom, mesmo que eu falei para vocês que o Código Eleitoral
ele tem muitos institutos defasados, ainda ele é objeto de prova até que saia o novo código. E a disposição da letra A não ofende o Código Eleitoral. Ela está correta. Tá? A letra A está verdadeira. Até já resolvemos uma questão sobre esse tema. Código Eleitoral, artigo 240. Letra B. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária. E só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. E aí, a propaganda, né, qualquer que seja sua modalidade, mencionará sempre... só voltando aqui, pessoal, na letra A, só voltando aqui na letra A, porque é importante. Olha só, cometemos um probleminha aqui. Eu estou buscando a correta. A letra A, na verdade, até o pontinho, ela não ofende o Código Eleitoral. Contudo, quando ela diz que é permitido aos candidatos participar de reuniões públicas ou comícios, não, é vedado. Tá? Também é vedado. Tanto a propaganda política mediante radiodifusão ou televisão, quanto a participação de reuniões públicas ou comícios. Ok? Então, por isso que a letra A está errada. B. A letra B, ela está correta. De fato, nós temos aqui que deve-se mencionar sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Letra B, correta. Onde que está isso no código? Artigo 242, tá bom? Letra C. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga. Na hipótese de excesso praticado pelo candidato, a responsabilidade dos partidos será subsidiária? Não. A responsabilidade dos partidos será solidária em caso de excessos na propaganda. Então, corrija aí. Solidária. Falsa também a letra C, violando o artigo 241 do Código. Letra D. É tolerada a propaganda que utiliza instrumentos sonoros com potencial para causar perturbação do sossego, desde que seja previamente comunicada à autoridade policial a quem compete fixar o horário do término do evento. Olha, propaganda que utiliza instrumentos sonoros, ok, nós teremos nos comícios, nas reuniões. Agora, com potencial para causar perturbação? Claro que não, né? Absurda essa letra D, portanto, falsa. Artigo 243, inciso 6º do Código Eleitoral. Gabarito para a questão 362, já havíamos encontrado, é a letrinha B. Ok? Questão 363, MPE de Goiás, 2013. Informe o item incorreto quanto à propaganda eleitoral. Vejam a letra A. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. E aí, pessoal? Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. Correto. Artigo 37 da Lei das Eleições. B. Bens de uso comum para fins eleitorais são os definidos como tais no Código Civil, com exceção daqueles de propriedade privada, a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, templos, etc. Ora,
bens de uso comum, além dos definidos no Código Civil, também incluiremos aqui os de propriedade privada, que a população tem acesso. Por exemplo, como citou, um clube, uma loja. Eu não posso, por exemplo, colocar panfletinhos impressos numa loja. Então, a letra B, ela está falsa, porque diz com exceção dos de propriedade privada. Artigo 37, parágrafo 4º. C. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita. Correto, muito bem. Mas eu estou procurando a errada, eu já encontrei a errada. A letra C, ela está corretíssima. Artigo 37, parágrafo 8º. D. É permitida em nosso ordenamento jurídico a veiculação de propaganda eleitoral nas dependências do Poder Legislativo, condicionada ao consentimento da mesa diretora. Ou seja, para que haja propaganda nas dependências do Poder Legislativo, a mesa diretora daquele, seja da Câmara, do Senado, da Câmara Municipal, tem que autorizar, tem que ter então consentimento. Artigo 37, parágrafo 3º, verdadeira. A letra B é a nossa assertiva falsa. Tá bom? Próxima questão, agora Tribunal de Justiça do Amazonas, FGV, ano 2013. Olha só. Com relação ao tema propaganda eleitoral, analise as afirmativas a seguir. 1. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelo Ministério Público nos termos do artigo 41, parágrafo 1º da Lei das Eleições. Não, pessoal. Poder de polícia sendo exercido pelo MP? Não. É exercido pelo juiz eleitoral. Tem até aquela súmula, né? Que nós vimos lá na questão número 361, não foi? Então, a assertiva 1 está falsa, tá? Artigo 41, parágrafo 1º, Lei das Eleições. 2. A realização de qualquer ato de propaganda eleitoral em recinto aberto depende de licença da polícia, conforme disposto no artigo 39, caput da Lei das Eleições. Falso. A realização de qualquer ato de propaganda independe de licença da polícia. O que precisa ter é um aviso para, por exemplo, não interromper um outro evento acontecendo ao mesmo tempo, proteção do cidadão, segurança pública, né? Falsa número 2, artigo 39. 3. A propaganda eleitoral veiculada pela distribuição de folhetos e outros impressos independe da obtenção de licença municipal e da autorização da Justiça Eleitoral, de acordo com o artigo 38. Não sei por que eu citei o artigo, sendo que a própria questão trouxe, né? Verdadeira, isso mesmo, não precisa de obter licença municipal, não precisa de autorização, o que autoriza é a lei, né? Então, terceira verdadeira. Vamos marcar aqui, assinalar a assertiva correta. A única correta é a 3, portanto o gabarito vai ser a letra C, se somente a afirmativa 3 estiver correta. Tá certo? Próxima questão agora de número 365. Vejam, a propaganda em outdoor é permitida desde que não ofenda o limite de gastos permitido. Ora, aqui foi um peguinha. Ah, mas se não ofender limite de gastos, a propaganda em outdoor pode. Não. Cuidado com esses peguinhas para tentar te convencer o contrário. Outdoor já foi excluído como modalidade de propaganda já tem um tempão. Tem uma galera que quer que volte, né? Vamos ver como é que vai ser as próximas reformas eleitorais. Mas hoje, por violar a igualdade de oportunidades, a isonomia entre os candidatos, a propaganda em outdoor não é permitida, mesmo que não ofenda limite de gastos permitido. Tá bom? Então, coloque aí, não é permitida, está errada a questão 365, incorreta. E o artigo, para confirmarmos, é o 42 da Lei das Eleições. Tudo bem?
Vamos agora para a questão 366. Vejam.